Hoje, 13 de dezembro, comemora-se o Dia do Marinheiro. Então, nessa postagem, faremos uma homenagem a dois marinheiros negros da história do Brasil. João Cândido, 1880 a 1969. João Cândido Felisberto nasceu em Encruzilhada, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em 1880. Sendo filho de ex-escravizados, mudou-se para Porto Alegre quando tinha 10 anos, permanecendo aos cuidados do almirante Alexandrino de Alencar, amigo da família do chefe do seu pai. 4 anos mais tarde, João Cândido ingressava como grumete na Marinha do Brasil, indicado por seu tutor. Fez parte da Escola de Aprendiz de Marinheiros em Porto Alegre em 1894 e depois atuou na instituição como instrutor. Por lá exerceu as funções de artilheiro, faroleiro, maquinista, gageiro, sinaleiro e timoneiro em diferentes embarcações. A corporação costumava ser o destino certeiro de jovens excluídos das sociedades, negros em sua maioria. Muitas vezes, os moços chegavam à Marinha indicados pela polícia. A instituição era composta, na época, de 50% de negros, 30% de mulatos, 10% de caboclos e 10% de brancos. E no alto da hierarquia estavam os oficiais de alta patente e, em geral, brancos, e a maioria dos marinheiros era preenchida por homens pobres, normalmente filhos de escravizados, que recebiam os piores salários e eram humilhados com frequência. Como bem explica, entre outros, Álvaro Pereira do Nascimento, os castigos físicos haviam sido abolidos do Exército em 1874, mas na Marinha persistia a aplicação de chibatadas, instrumento símbolo do período em que vigorava o sistema escravista. Mas João Cândido faria carreira. Já em 1885, o Grumet foi destacado para trabalhar no Rio de Janeiro, lotado na divisão da instrução do navio-escola Benjamin Constant, para cumprir diferentes funções: artilharia, torpedo, levantamento de hidrográfico, evolução, bloqueio de portos, tiro ao alvo e reconhecimento dos portos. No início do ano de 1900, participou da missão republicana quando o Brasil disputou diplomaticamente com a Bolívia o território do Acre. Voltou de lá com tuberculose pulmonar. Veio doente, portanto, né? Já recuperado, aos 29 anos, João Cândido foi enviado para a Inglaterra, junto com outros marinheiros, para especializar-se no equipamento do novo navio de guerra brasileiro chamado Minas Gerais. Foi por lá que tomou contato com as ideias politizadas dos marujos ingleses. Não por coincidência, de volta, os brasileiros começaram a questionar a situação vivenciada pela corporação. João Cândido foi convidado a comparecer no Palácio do Catete pelo então presidente Nilo Peçanha, quando pediu o fim da chibata. Como vimos, embora tal tipo de punição fosse proibida desde a Constituição Imperial de 1824 e no Exército desde 1874, a Marinha só mudaria seus métodos em novembro de 1889, com a legislatura da nova República, que acabou proibindo a prática.
mas a lei foi reavivada com castigo, sendo permitido em campanha correcional para casos de má conduta. Um grande movimento começou em 1910 e contou com a liderança de João Cândido, logo apelidado de Almirante Negro. Na noite de 16 de novembro de 1910, os marinheiros Marcelinos Rodrigues de Menezes foi condenado a 250 chibatadas. 6 dias depois, a revolta explodiu. Os revoltosos protestavam contra os baixos soldos, a ausência de um plano de carreira e, sobretudo, as chicotadas. A insurreição se desencadeou a bordo do navio Minas Gerais, mas em seguida atingiu outros navios que tiveram seus comandantes destituídos. Eles tomaram 2 ancoradouros e os aportaram na Baía de Guanabara para a cidade. Já eram, a essa altura, cerca de 2.000 marinheiros amotinados que tinham sob seu comando os principais navios de guerra da esquadra. No espaço de apenas 5 dias, o Marujo Gaúcho se transformou de ilustre desconhecido numa grande celebridade no Brasil. Foi o começo de uma relação ambivalente que perseguiu o João Cândido por toda a vida. Ele atraíra admiração, mas também, e nas suas mesmas doses, muito ódio. Após 4 dias de tensão na capital federal, a revolta terminou em 27 de novembro de 1910, com a anistia aos revoltosos concedidas pelo governo. No entanto, no dia seguinte, o Marechal Hermes da Fonseca assinaria o decreto que permitia a exclusão da Armada de todos os marujos cuja presença fosse julgada inconveniente aos seus superiores. O saldo da repressão resultaria em 1.216 expulsões da Marinha, número equivalente a quase a metade dos participantes da revolta da Chibata. Centenas de prisões, inclusive dos líderes do movimento, e degredo como trabalho forçados. E ainda o número não contabilizado de assassinatos. 18 líderes foram para a solitária no batalhão naval da Ilha das Cobras, no Rio. Apenas João Cândido e um companheiro saíram vivos de lá. Em 18 de abril de 1911, como doente mental, ele foi transferido ao Hospital de Alienados, onde permaneceu por 2 meses, e em seguida foi mais uma vez remetido ao presídio de Ilha das Cobras. Após 18 meses de detenção, ele e os demais colegas de prisão apresentaram-se ao comando de guerra, ao Conselho de Guerra. Foram defendidos por advogados contratados pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que nada cobraram pelo serviço. No dia 1º de dezembro de 1912, foram absolvidos, mas excluídos para sempre da Marinha. Ao deixar a cadeia, João Cândido estava quebrado, sem dinheiro, enfraquecido. Passou a morar na casa do carpinteiro Freitas e a trabalhar no serviço pesado do porto. Logo depois, se casou com Marieta, uma das filhas de Freitas. A relativa calma durou pouco, mais de 1 ano, quando João Cândido foi demitido. Começou então a ser boicotado e conseguiu emprego na descarga de peixes na Praça 15. Em 1917, sua esposa faleceu e 3 anos depois ele conheceu Maria das Dores, de apenas 18 anos. A relação entre os dois acabou de maneira trágica. Em 1928, ela ateou fogo ao próprio corpo diante de 2 filhas mais velhas do casal. Sempre atento à política, João acompanhou com entusiasmo o nascimento do grupo de esquerda Aliança Nacional Libertadora,
e anos mais tarde, o surgimento da Ação Integralista Brasileira. Em 1964, foi derrotada a rebelião dos marinheiros, na qual Cândido tomara parte. Em 1968, casado agora com Ana, João Cândido concedeu entrevista ao Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. Nos anos finais de sua vida, o almirante negro recebeu pensão da prefeitura da sua cidade natal. Morreu no dia 6 de dezembro de 1969, com 89 anos de idade, vítima de um câncer no intestino. Morava num casebre da Baixada Fluminense, numa rua sem saneamento básico ou luz elétrica. Seu enterro, em plena ditadura militar, foi cercado de policiais à paisana. João Cândido faleceu em relativo anonimato, mas a revolta que liderou entrou para a história como movimento pós-emancipação e seu nome permanece motivando aqueles que, cansados dos tratos humilhantes e da falta de respeito, lutam por um país com condições melhores e com direitos para a massa dos trabalhadores. É bom lembrar que João Cândido também foi motivo de uma letra de uma música de João Bosco, que chama O Almirante Negro, né? Que fala um pouco da trajetória de João Cândido, o Almirante Negro. Então, no dia consagrado à Marinha, nós dedicamos a nossa homenagem a esse marinheiro negro que na Marinha certamente ainda está no anonimato, mas que está na tradição oral, na memória daqueles que lutam por uma sociedade de equidade. Marcílio Dias, 1838, 1865. De origem modesta, Marcílio Dias era filho de Manuel Fagundes Dias e da lavadeira Paucena Dias. Aqueles que conviveram com ele o descrevem ou descreveram como um pardo escuro com cabelos encaracolados, numa corporação marcada pelo elitismo e por uma hierarquia interna muito condicionada pela cor e por suas distinções sociais. Ele assentou praça como grumete em 1855, aos 17 anos, no Corpo de Imperiais Marinheiros. No ano de 1856, ele trabalhava na corveta Constituição e logo depois fez parte da tripulação do navio Tocantins, cujo comandante era o futuro Almirante Barroso. Sua primeira promoção deu-se em 1861, quando foi elevado a marinheiro de terceira classe, sendo que no ano seguinte já fazia parte da segunda classe. Entrou para a Escola Prática de Artilharia em 1863, com a missão de se especializar na manipulação de artefatos bélicos. Passou a usar o distintivo de marinheiro artilheiro. No ano de 1864, numa expedição ao Rio da Prata, Marcílio integrou a corveta imperial Parnaíba. E já na volta, e no mesmo ano, foi promovido à primeira classe. Naquele contexto, os conflitos da região do Prata tomavam-se cada vez mais crítico. E ainda, em 1864, estourou a desastrosa Guerra do Paraguai, que durou até 1870, opondo o país do presidente Solano Lopes a Brasil, Argentina e Uruguai. A já tão conhecida Guerra do Paraguai. Marcílio se distinguiu nos ataques da Esquadra Paysandu. Em 1865, na mesma corveta Parnaíba,
Participou da famosa Batalha Naval do Riachuelo, travada no Rio Paraná, e que resultou em muitas baixas de todos os lados, mas sobretudo paraguaias. Ferido, acabou morrendo no dia 12 de junho, na Argentina, com apenas 27 anos de idade. Depois de ter o corpo lançado nas águas do Rio Paraná, seu nome passou a ser cultuado na Marinha Brasileira. Ainda nos dias de hoje, seu retrato aparece em quartéis e navios da corporação. O exemplo de Marcílio Dias mostra que, a despeito de, na maioria das telas e gravuras oficiais, não constarem negros, eles participaram de maneira decisiva daquele embate internacional, ou como ex-escravizado, ou como homens livres. Então, isso é também um breve resumo da biografia do Marcílio Dias. Só lembrando que nós estamos utilizando para essas postagens a Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Moritz Soares, que, por sua vez, pesquisaram uma série de outras fontes e bibliografia para elaborar esse dicionário. Sobre o Marcílio Dias, por exemplo, eles consultaram, sobretudo, o livro de Álvaro Pereira do Nascimento, né, que pesquisa sobre a presença negra na Marinha Brasileira. Então, hoje, 13 de dezembro, Dia da Marinha, a nossa homenagem não vai para o Almirante Barroso, nem qualquer um outro. A nossa homenagem vai para João Cândido e para Marcílio Dias.